bom estarmos aqui nessa noite que a gente denomina, né, Dia dos Pais. Nós queremos parabenizar a todos os papais, aqueles que têm recebido do Senhor essa missão de ser pai. Eu queria que vocês abrissem, por favor, as Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler 2 versos, aproveitando aí, né, o ensejo da data comemorativa do Dia dos Pais. Nós vamos falar uma palavra específica para os pais da nossa igreja, todos os papais que estão nos ouvindo nessa noite. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Aqui são os deveres dos bispos e dos diáconos, né? Dos episcopos, ou do supervisor, aqueles que são chamados para o exercício do ministério, mas o que se aplica a eles também se aplica a todos nós como pais, principalmente os cristãos que obedecem à palavra de Deus. 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Vou ler mais uma vez. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor nos fale nessa noite, que os nossos corações estejam atentos, ávidos, preparados para receber toda a palavra e todo o conselho que vem da parte do Senhor. Oremos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nós estamos, Senhor. Queremos Te louvar, Te engrandecer pela riqueza de poder Te servir, de poder ser chamado de Teus filhos, Senhor. Nós somos Teus servos, Teus discípulos, somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo, chamados de filhos do Senhor. Tu és o bom Pai, o Pai que está sempre presente nas nossas vidas, sempre conosco, sempre nos guiando, nos orientando. Nessa noite, Senhor, que nós nos debruçamos sobre a Tua palavra e vamos meditar sobre ela, que o Senhor nos oriente, nos instrua, nos ensine, por intermédio da Sua palavra, sobre esse tema tão importante que é a questão da paternidade. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Talvez um dos acontecimentos que causa mais orgulho no papai é quando o filho tenta imitá-lo. Eu acredito que não há um momento tão precioso na minha lembrança como o que um dia eu pude ver uma cartinha, eu guardo isso, né? Recentemente, onde as crianças fizeram umas cartinhas e colocaram no gabinete pastoral recentemente lá. E eu fui pegar a cartinha de um dos meus filhos, né?
do Murilo. E lá estava: papai, gosto muito do seu trabalho. E quando eu crescer, eu quero ser igual a ti. Não existe nada que se compare a isso, né? Porque o filho tentando imitar o pai significa que o pai está no mesmo caminho. Isso acontece às vezes desde pequenininho, né? O pai está na bateria e o filho pega a baqueta para poder ser igual o pai na bateria, né? A gente brinca lá em casa que o Luiz Fernando, eu não me lembro porque já tem 16 anos, né? Mas o Murilo eu me lembro muito bem, né? Que por ver eu o tempo todo mexendo nos livros, estudando e tudo mais, ele certa feita foi na minha pequenina biblioteca, minúscula biblioteca, e pegou um dos meus livros, né? Começou a rabiscar livros, prateleira e folhas das provas dos alunos. E a gente ficou desesperado, comecei a brigar com ele, e de repente eu falei assim: puxa, papai, eu estava só fazendo um desenho para o senhor. Aí quebrou a gente, né? E de vez em quando, mas o Luiz Fernando eu lembro que ele, quando a gente colocava, ele ficava às vezes meio agitado, a gente colocava um livro aberto na frente dele, ele parava. Eu tenho até uma fotografia tirada de perfil assim, né, de costas assim, ele olhando para o livro. E hoje o Enzo está na mesma vibe, no mesmo caminho. Quando a gente procura o Enzo, ele está na biblioteca. E está lá, folheando os livros para lá e para cá. Isso para a gente, de alguma maneira, traz um orgulho, né? É o pai que pega um martelo e um prego, vai pregar, e o filho quer pegar também, mas tem que ser de plástico, né? Não pode ser de ferro, porque senão complica a vida, né? Então, assim, irmãos, de fato, Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o pai deve modelar o seu filho na presença de Jesus, para que o seu filho ele siga os seus caminhos, né? Então, esta responsabilidade de modelar Jesus perante os filhos não é somente de líderes espirituais, de pastores, de professores de escola bíblica dominical, né, de presbíteros, de mestres. Essa tarefa de modelar Jesus perante os filhos é também dos pais, ou talvez o mais importante de todos os pastores que existem são os próprios pais. O mais importante de todos os mestres que existem são, na verdade, os próprios pais. De fato, há muitos paralelos entre um ministro de Deus, entre um obreiro chamado pelo Senhor, entre um pastor de uma igreja, aquilo que ele faz e aquilo que os pais fazem dentro do contexto do lar. Pense no que diz 1 Timóteo 3, verso 4 e 5, que nós lemos, quando a gente vê aqui Paulo listando as qualificações de um pastor presbítero, de um obreiro, de um bispo, né? Ele diz que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, né? No temor, criando seus filhos de uma maneira em sujeição, com todo respeito, né? Veja essa lista de coisas, né? E você vai ver que a pessoa acolhida para liderar o rebanho de Deus ganha experiência, ganha autoridade, ganha credibilidade quando ele pastoreia o seu pequeno rebanho, o pequeno rebanho que Deus lhe concede, que é a sua própria família. Antes de o pastor pastorear o grande rebanho, antes de o pastor ir pastorear a igreja, um grupo de pessoas reunidas, a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele precisa pastorear o pequeno rebanho que Deus lhe concede, que é a sua própria casa. Então, as qualificações necessárias para um obreiro estão, na verdade, dentro do contexto do seu próprio lar. Podemos chamar isso de o sacerdócio do pai, o pastoreio do pai, ou talvez o pastor pai, o pai pastor, o papai pastor.
todo papai é um pastor. Pastor do rebanho que Deus lhe concedeu. Pastor da casa que ele faz parte. Toda mãe tem a responsabilidade de cuidar da alma daqueles pequeninos que Deus colocou no seu aprisco. Então, não tem jeito, gente. Nós temos que reconhecer o papel que Deus dá ao pai, a missão que Deus dá ao pai, especificamente hoje ao pai, porque é o dia dos... né? E é interessante a gente traçar o paralelo entre o papel do pastor e o papel do pai, para que a gente possa ver que há responsabilidades que são correlatas, que são muito parecidas, que são similares entre o pai e entre o pastor. Então, a mensagem de hoje, como na semana passada, é uma mensagem mais voltada para um estilo temático, não expositivo, né? Aproveitando o ensejo. Mas a primeira coisa que a gente vê que é similar entre o pastor e o pai é que tanto o pastor como o pai foram chamados para interceder pelos seus filhos. Interceder pelos seus filhos. Segundo o texto de Atos 6, versículo 2 e 4, uma das primeiras grandes responsabilidades do líder espiritual é a oração. Assim, você vai ver na palavra de Deus que um homem, um patriarca chamado Jó, ele era um pai pastor e intercessor dos seus filhos. E nós temos hoje uma escassez de pais, pastores, que intercedem pelos seus filhos. Jó, se você for ler o primeiro capítulo do livro de Jó, lá o texto vai descrever Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a Bíblia destaca a maneira como Jó demonstrava a sua piedade. A Bíblia destaca a maneira como Jó demonstrava a sua integridade. A Bíblia demonstra e destaca que Jó intercedia pelos seus 10 filhos. Jó, irmãos, ficava preocupado com o bem-estar espiritual dos seus filhos, especialmente depois das festas e banquetes que eles realizavam. Lemos sobre ele, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, diz a palavra de Deus, e oferecia sacrifícios, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente diante do Senhor. Preocupação com seus filhos no que diz respeito à oração. A oração. Imagine a cena de um pai, irmãos, orando enquanto o seu filho chega de madrugada em casa depois de uma balada. Imagine a cena de um pai de joelhos dobrados em pranto de choro perante o Senhor, orando pelos seus filhos na madrugada. Imagine essa cena, porque ela é rara nos dias de hoje. Imagine a cena de pais indo às consagrações no templo para orar pelos seus filhos. Eu me lembro que um dia à noite, o Senhor me despertou da maneira mais terrível e tremenda para orar pelos meus filhos. Eu estava muito preocupado com eles, com algumas situações que estavam acontecendo. Cíntia é testemunha disso. A gente ficava muito preocupado com algumas cenas que nós estávamos vendo. O Murilo, às vezes, parecia que estava tendo alguns momentos de perturbação à noite, e a gente preocupado com algumas coisas que ele poderia estar vendo na televisão, alguma coisa nesse sentido, ou vendo na escola, a gente preocupado com aquilo. E eu pedindo para o Senhor me mostrar, e eu orava pelos meus filhos, quando certa noite eu fui perturbado num sonho, como se fosse uma visão espiritual,
E eu me levantei desesperadamente, fui para o quarto dos meus filhos e impus as mãos sobre eles, eles tomaram até um susto. E eu, em pranto de choros, diante do Senhor, Senhor, protege os meus filhos, cuida dos meus filhos. Porque, na verdade, o Senhor mesmo nos traz essa ideia de que se nós não orarmos pelos nossos filhos, não fizermos o papel de pastor, sacerdote dentro do próprio lar, quem é que vai fazer isso, gente? Quem é que vai fazer isso? Os pais que oram, intercedendo pelos seus filhos, livram seus filhos de serem enredados pelas armadilhas do pecado, gente. Por conta da intercessão, o pai intercessor ergue paredes de proteção ao redor dos seus próprios filhos. Porque preocupa-se com o seu bem-estar, preocupa-se com os relacionamentos que eles têm com o Senhor. Irmãos, desculpa a comparação, mas nós sabemos que, por exemplo, a AIDS é uma doença que destrói as defesas imunológicas de uma pessoa. Não é assim? E assim como uma vítima desta doença terrível, o pai que não intercede por seus filhos expõe os seus filhos a perigos. Porque a falta de intercessão, a falta de oração, permite que os seus filhos fiquem sem essas defesas. Então nós precisamos criar essas defesas, esses muros, essas proteções sobre os nossos filhos. Eu não creio, obviamente, que essa defesa seja mística, muito menos uma forma mágica. Não, irmãos. Mas é uma ideia bíblica de expressão de dependência paterna. É um clamor do pai pela graça de Deus na vida dos seus filhos. O pai que ora continuamente pelos seus filhos, certamente agirá também para protegê-los contra o pecado. O problema é que os pais deixaram de interceder, os pais deixaram de ser pastor dos seus filhos, de ser intercessores dos seus filhos, e deixam os seus filhos simplesmente desprotegidos contra o pecado que está o tempo todo assediando. Mas como que eu vou orar pelos meus filhos? Eu gostaria de sugerir um simples esboço de oração que serve como guia para a oração dos seus filhos. Pais cristãos devem orar, em primeiro lugar, pelo caráter dos seus filhos. Pais precisam orar pelo caráter dos seus filhos, orar para que o Senhor os encha com o Espírito Santo e com fruto. Orar para que os filhos compreendam a sua identidade de filhos diante de Deus. E depois diante dos seus próprios pais. Ore por isso. Ore. Não somente ore pelo caráter dos seus filhos, mas também ore pela carreira, pelo futuro dos seus filhos. Orar ao Senhor para que Ele use os seus filhos para expandir o seu reino. É muito mais do que você orar para que o seu filho seja uma pessoa de sucesso financeiramente. Mas para que aonde ele for, ele possa ser como uma espécie de flecha nas mãos do Senhor, para atingir pessoas com o reino de Deus. Ore pelos seus filhos, para que eles sejam homens, mulheres de Deus, aonde eles estiverem. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja onde for. Terceiro lugar, isso é muito importante. Estou propondo um esboço, um roteiro. Orar pelo caráter dos filhos, orar pela carreira dos filhos, orar pelo casamento dos filhos. Orar para que Deus direcione os nossos filhos ao cônjuge com quem ele compartilhará a chamada para o resto da vida. É de extrema importância a gente se importar com essa questão, para que os filhos não estejam vulneráveis aos assédios que estão o tempo todo hoje diante
deles neste mundo terrível, corrompido. Orar para que Deus os proteja e para que eles se relacionem com pessoas que de fato acrescentem na vida deles essa questão do casamento em particular, que ela possa se relacionar com alguém que de fato será bênção para a vida dela no futuro, para a vida dele no futuro. Eu fiquei extremamente feliz e orgulhoso hoje. Ele está aqui, não estou falando isso para engrandecer o seu coração somente, mas a maneira como a gente tem educado o meu filho mais velho. E não foi a surpresa de que recentemente na escola os garotos começaram a querer judiar dele, como sempre de vez em quando fazem, né? Por ele ser um pouco pacato, diferente. Aí começaram a... E aí, Fefe? O apelido dele é Fefe lá, né? Que é a questão de namoradinha, não vai namorar, não vai conhecer uma garotinha, como é que vai ser isso? Parece que a professora também fez essas perguntas. E ele respondeu para a professora e depois teve que responder para um amiguinho que não entendeu muito bem ou não estava presente na hora. E a resposta dele foi essa: eu não vou namorar até que eu entenda que Deus enviou uma pessoa para mim. Eu vou orar. Eu vou conhecer essa pessoa melhor. Ele disse isso. Primeiro eu vou me preocupar com os meus estudos, porque eu acredito que namoro é para casamento, não para passar tempo. Mas como assim? Então você não vai dar umas beijoquinhas, umas beija... Não, não tem esse negócio de beijoquinha. E eu nunca ensinei a ele desse jeito. Mas o fato é, irmãos, que eu tenho orado pelo meu filho. E quando a gente ora pelos nossos filhos, o Senhor mesmo se encarrega de orientá-los. Eu não sou, na minha história, exemplo para ele nesse sentido, mas quando eu me converti, sim. Porque até comecei a dar o primeiro beijo na boca com 8 anos. Não recomendo isso para ninguém. Sim, irmãos. Contexto completamente avesso. Quando eu comecei a namorar minha esposa, só a graça de Deus, eu já tinha namorado umas 700 crianças. Digo criança porque eu era uma criança também. Eu comecei a namorar minha esposa com 16 anos. Eu tinha 16, ela tinha 19. Então assim, foi até difícil inicialmente. A gente andava na rua e as pessoas falavam comigo, né? As meninas falavam comigo assim: quem é essa menina? Eu falei assim: fala a verdade. Eu falei assim: eu já namorei ela, já fiquei com ela. Aí passava, andava mais uns 100 metros. Oi, tudo bem? Quem é essa menina? Eu falei assim: eu já namorei ela. Eu falei assim: meu Deus do céu, você também? Andava mais 200 metros, é a mesma coisa, gente. Eu não recomendo isso para ninguém. E graças a Deus, eu disse isso para o meu sogro hoje, meu filho tem a mesma idade hoje que eu conheci a Cíntia, na época, e ele tem esse pensamento. Mas por que isso? Oração, irmãos. Evangelho. Evangelho. Por que os nossos filhos estão tão preocupados hoje com namorar, beijar na boca? Por que isso, gente? Criança. A gente tem que orar mais pelos nossos filhos. O pai pastor é aquele que intercede pelos seus filhos. Mas assim como o pastor que se dedica à oração e ao ministério da palavra, o pai também se preocupa com uma outra coisa importante na vida dos seus filhos, que é a instrução. Não só a intercessão. Repita comigo: intercessão. Mas também a instrução. Repita: instrução. O pai está sempre ensinando os seus filhos pelas palavras, pelas ações e pelas atitudes. É impossível escapar do olhar dessas pequenas ovelhas, irmãos. As pequenas ovelhas do nosso lar estão o tempo todo olhando para a gente, o tempo todo. Então nós instruímos, ensinando pelas palavras, instruímos e ensinamos pelas ações, instruímos e ensinamos pelas atitudes. As nossas ovelhinhas dentro do nosso lar estão o tempo todo com seus olhares voltados para a gente. Elas admiram os pastores dentro do lar. Quem são os pastores? O pai e a mãe, principalmente o pai. Sempre estamos transmitindo o que somos a elas. O que somos.
com o tempo, os filhos acabam se tornando como os pais. Não tem jeito. Por isso o pai pastor tem que reconhecer que ele é um pai professor também. Sempre instruindo seus filhos e vacinando-os contra as doenças espirituais, principalmente as da amnésia espiritual. A amnésia espiritual, irmãos, é a doença que aflige os filhos de crentes que não se esforçam em transmitir sua fé para a próxima geração. A amnésia espiritual é uma doença crônica na vida de filhos de crentes, cujos pais não entenderam ainda o seu papel como pastor e instrutor dos seus filhos. E aí a próxima geração, os filhos desses crentes, frágeis na fé, se tornam o quê? Também frágeis. E a memória de Deus é apagada da vida de um filho pela negligência dos pais. E, infelizmente, irmãos, essa doença atingiu uma geração inteira do povo de Israel depois do Êxodo, quando lá em Juízes 2:10 está escrito: outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Toda uma geração foi atingida por essa doença da amnésia espiritual. Isso porque os pais que haviam experimentado tantos milagres, tantas histórias na presença do Senhor, não levaram a sério o conselho dado por Moisés em Deuteronômio, capítulo número 6, versículo 6 a 9, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também os atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal sobre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja quais foram as orientações de Moisés. Os pais tinham a responsabilidade de falar assentado, de falar andando, de falar deitado, de falar ao se levantar. Do quê? Falar do quê? Falar das grandes maravilhas que Deus fez e que Deus ainda está fazendo. Conforme estes versículos, o pai professor aproveita toda a oportunidade que ele tem para ensinar seus filhos os princípios bíblicos, os valores da palavra de Deus, transmitidos pelo Supremo Pastor. Ele ensina a palavra formalmente, informalmente, propositalmente, espontaneamente, em todo lugar, em qualquer circunstância, em todo tempo, o tempo todo. O pai pastor, o pai professor, o pai que é instrutor dos seus filhos, ele ensina a palavra de Deus pela sua própria vida, pela sua própria mentalidade, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Não é fanatismo fingido. Não, irmãos. Mas um estilo de vida exemplar. Exemplar. O pai que ama a Deus de todo o coração transmite essa fé e esse amor a outra geração. Amados, ouçam só o que eu vou falar, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa questão aqui. O professor mais importante do mundo, ele não ganha salário, ele nunca se aposenta e ele jamais entra em greve. O professor mais importante do mundo, segundo a palavra de Deus, segundo o que a Bíblia nos ensina, é o pai. Que, acima de tudo, é um professor, é um educador de seus filhos nos caminhos sábios da palavra do Senhor. Na Bíblia, o livro de Provérbios, oferece conselhos práticos sobre o que o pai sábio deve ensinar aos seus filhos. São tantos e tantos conselhos práticos que eu poderia gastar essa noite inteira falando.
um currículo bíblico para o exercício da Bíblia, para o exercício da instrução bíblica no lar, é vasto. E enquanto nossos pensamentos, enquanto voltamos para os pais nesta noite com os parabéns, todo ano em agosto a gente faz isso, seria muito bom a gente considerar o conselho da palavra de Deus sobre o pai professor, o pai que ensina o seu filho. Eu queria apenas dizer duas coisas que o pai precisa ensinar o seu filho. Em primeiro lugar, o pai precisa ensinar o seu filho a valorizar a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus. O pai sábio é aquele pai que reconhece a importância de gravar a palavra de Deus na mente e no coração do seu filho bem cedinho, de modo que aquele ensino se torna proteção contra perigos futuros. Esta valorização pode ser feita de várias maneiras. Primeiro, o pai que tem a regularidade e a frequência em cultos onde a palavra de Deus é ensinada. O pai que tem pequenos períodos de leitura bíblica com a família. O pai que proporciona aos filhos momentos de memorização da palavra de Deus. O pai que valoriza a frequência nas classes aonde as escrituras são ensinadas, escola bíblica dominical, pequenos grupos, EBF, enfim, dá valor a essas questões. O pai está instruindo o seu filho na palavra de Deus. A gente tem que gastar tempo com os nossos filhos juntos, brincando, trabalhando, conversando, tendo quantidade de tempo, também qualidade de tempo importante com eles, sim, obviamente, mas nós não podemos jamais apartar dos nossos filhos a palavra do Senhor. Irmãos, como é que os nossos filhos serão protegidos das más companhias? Como é que os nossos filhos serão protegidos das pessoas imorais que estão o tempo todo em volta deles? Se não pela palavra, se não pelo ensino. Eles reconhecerão aquilo que não presta, eles reconhecerão aquilo que são trevas por meio da luz da palavra de Deus. Como é que eles conhecerão bem os seus amigos? Como é que eles farão a distinção entre aqueles que estão se aproximando deles com intenções impuras ou não, se não pela palavra de Deus? Então é importante a gente ensinar os nossos filhos as Escrituras, a valorizar as Escrituras. Agora, uma outra coisa, diante de tantas que a gente poderia falar, é a questão da aceitação da disciplina. Isso também está em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Todo filho precisa aprender a aceitar de forma correta a disciplina do Senhor, que muitas vezes vem pela agência intermediária dos pais. Os filhos, irmãos, precisam ser disciplinados e aprender a aceitar a disciplina. Não permita que ele resista à disciplina. Não permita. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas a gente não pode permitir que o filho, por exemplo, responda de forma errada ao ser indisciplinado, gritando, pranteando de forma exagerada. A gente não pode permitir isso. A gente tem que disciplinar atitudes, não somente ações erradas. A gente tem que disciplinar, irmãos. Mas a melhor forma de a gente disciplinar, que também tem a ver com a instrução, é você dar o exemplo, você mesmo, de humildade, submissão. O pai que não é humilde, que não é submisso diante das autoridades, seja patrão, seja o próprio pai, seja o pastor, seja quem for, não ensina ao seu filho a ser submisso a ele mesmo. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a disciplina. Outra coisa importante também, dentro dessa questão, é o pedir perdão ao seu filho quando você erra. A gente tem uma mania de querer sempre estar certo, né?
A gente está sempre se justificando, mas tem momentos que a gente erra com os nossos filhos. E aí, a gente faz o quê? Pede perdão. Se retrata. A gente precisa, irmãos, disciplinar os nossos filhos da maneira correta. O pai sábio é aquele que é o diretor da escola mais importante da face da terra, que é o seu próprio lar. Pai professor que ensina o seu filho como ter uma vida bem-sucedida, firmada na palavra de Deus, debaixo da disciplina, para que ele consiga discernir o que é e o que não é de Deus, o que é santo e o que não é santo. Continuando, nós precisamos aprender também que não somente o pai é o intercessor dos seus filhos, ele não somente é um instrutor dos seus filhos, mas ele também é aquele que intervém, ele corrige os seus filhos no momento certo. A última responsabilidade do pai pastor segue naturalmente das duas primeiras. Por isso que eu disse que eu ia ampliar um pouco mais. Provérbios 22:6 diz: chama o pai para ensinar o seu filho, diz o texto, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E junto com esse texto, a gente tem Efésios capítulo 6, versículo 4, que chama os pais também para a responsabilidade. Ele diz assim o texto: não provocar seus filhos a ira, mas criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Assim como o pastor de um rebanho vai atrás das ovelhas desgarradas e às vezes precisa discipliná-la, orientá-la para que evitem erros e perigos maiores, longe do aprisco, os pais precisam também intervir na vida de seus filhos de uma maneira equilibrada, com disciplina equilibrada e bíblica, a fim de que esses filhos honrem a eles e honrem o Senhor. O equilíbrio entre instrução e intervenção, ou seja, disciplina, pode ser entendida por meio de uma analogia. O pai vai na frente do seu filho como alguém que quer cavar uma trilha ou uma valeta em que o filho pode caminhar. Há uma passagem bíblica muito legal que fala a respeito de Jacó, quando ele tem um encontro com Esaú, que eu acho que mostra para a gente exatamente o papel do pastor, e como eu disse que o papel do pastor é semelhante ao papel do pai, a gente vê aqui a correspondência. O texto vai dizer, lá em Gênesis, Jacó dizendo, né, que o pastor é aquele que vai andando no passo do gado, no passo dos pequeninos. É aquele que vai aplainando o caminho para que o rebanho passe. É aquele que vai acompanhando as ovelhas mais fracas, mais frágeis, mas é aquele que vai junto das ovelhas. O pastor e o pai, pastor, é a mesma coisa. É alguém que vai cavando a trilha, é aquele que vai preparando o caminho, a picada, a trilha para que o seu filho passe. No início a valeta está muito rasa e o filho pode sair dela com facilidade, mas se o pai realmente mostrar no caminho a trilha, o filho vai aprendendo e aquilo vai se tornando algo como um memorial. O pai que realmente ama o seu filho precisa intervir quando este deixa o caminho da instrução. Provérbios vai recomendar o uso da vara, uma consequência artificial, mas estruturada pelos pais para desviar os filhos do pecado. A gente tem dificuldades com isso, e falar isso aqui, às vezes é até um pouco complicado, porque tem gente, né, que logo pensa que a gente está orientando a espancar os filhos, e no momento a gente está fazendo isso. Pelo contrário, a gente é contra completamente a qualquer tipo de violência doméstica, seja
De um homem para com a mulher para com o homem, ou de um pai para com o filho, ou de uma mãe para com o filho. A gente é contra isso. Mas que a Bíblia ensina que você precisa corrigir o seu filho com vara, ensina. E quem não faz isso, permite que o filho se torne cada vez mais rebelde. É isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos desviar os nossos filhos do pecado e do erro. E a disciplina deve ser então aplicada com força suficiente para arder, mas nunca para ferir, para esfolar, para espancar, não. Mas com força suficiente para que a pessoa lembre da instrução dada. Assim o pai ajuda o seu filho a associar o pecado à dor. Assim, ele evita consequências piores, maiores no futuro, proporcionais pela vida. Irmãos, os nossos filhos precisam ser preparados para a vida. E se nós não instruirmos eles, disciplinarmos eles agora, pode ser que no futuro eles sofram muito por falta da disciplina. Isso é papel do pai. Papel do pai. Nesse sentido, o pai ou a mãe que recusa disciplinar seu filho pode condená-los a uma vida espiritual completamente deplorável. A superproteção, o deixar para lá, o deixar rolar. Irmãos, você não está ajudando o seu filho. A dor artificial proporcionada pela vara cria nervos espirituais pelos filhos, pelos quais o filho aprende a evitar o pecado. Senão, o perigo do futuro será bem maior quando a falta de sensibilidade espiritual levar seu filho a apanhar da vida. É melhor que ele seja corrigido agora do que ele seja corrigido lá na frente por outras pessoas, que não é você, que não é o pai, que não é a mãe. Ensina o seu filho agora, e ele vai sempre andar de cabeça erguida, sem precisar ser corrigido por ninguém. Agora, se ele criar maus hábitos dentro da própria casa, porque faltou a sua capacidade de disciplinar o seu filho lá na frente, lá no mundo, lá no trabalho, lá na escola, ele será corrigido. O pai pastor, ele é aquele que trabalha de dia e de noite para proteger os seus filhos. E como é que ele trabalha? Por meio da intercessão, por meio da instrução e por meio da intervenção. Esse é o papel do pai pastor. Ele é aquele que ora e intercede pelos seus filhos, ele é aquele que instrui os seus filhos, e ele é aquele que também intervém na vida dos seus filhos. Ele ora, intercede para o quê? Para que ele possa ser privado, protegido de doenças espirituais, de situações terríveis que estão em redor dele. Por que que ele instrui seu filho? Para que ele jamais esqueça a instrução, a palavra de Deus, a mensagem das Escrituras. E para que que ele protege o seu filho, intervém, corrige o seu filho? Para que ele não seja atingido pelas mazelas deste mundo. E realmente é uma responsabilidade 24 horas por dia. Como alguém certa vez comentou sobre a responsabilidade de criar filhos, qualquer um pode gerar um filho. Agora, para ser o pai, se exige algo e alguém muito mais especial. Há uma diferença muito gritante entre se gerar e entre educar, criar um filho. Tem muitos pais aí que acham que sua tarefa se resume a gerar, depois dar de comer, dar de vestir, dar de beber, financiar. E isso não é o papel do pai pastor. Isso faz parte. Mas o pai pastor é aquele que está presente na vida dos seus filhos de um modo que ele intercede pelos seus filhos, instrui os seus filhos e intervém
na vida dos seus filhos. Apesar de nossas muitas falhas, eu creio que Deus pode nos dar a graça de sermos pais dignos de serem imitados pelos nossos filhos. Que sejamos muito mais do que progenitores. Que sejamos pais, pastores. Que sejamos muito mais do que aqueles que geram. Que sejamos pais que sirvam de exemplo para os seus filhos, intercedendo por eles, ensinando a eles, instruindo-os e também intervindo na vida deles, corrigindo-os. Porque é assim que nós vamos, na verdade, sorrir no futuro. Sorrir. Concluo mais uma vez usando o meu próprio exemplo, não para me mostrar superior a ninguém, mas é para dizer a maneira como eu me comporto dentro da minha casa. Às vezes parece que eu sou um pouco duro com o meu filho, ou com os meus filhos, né? Há quem diga que às vezes eles se sentem até um pouco meio que oprimidos, né, meio que coagidos. Mas eu e a minha esposa, a gente tem orado e tem pensado sobre essas questões o tempo todo e a gente tem visto que não é assim, não. Sabe? Eles têm liberdade para muitas coisas, mas a gente tem que instruí-los de uma maneira bem justa, bem encurtando os espaços para eles viverem um momento assim de, como é que eu posso dizer, de liberdade que os leve a pecar. Então a gente está o tempo todo orientando em detalhes dos mais diversos, e quando há necessidade de corrigir, a gente corrige, quando há necessidade de chamar a atenção, a gente chama, mas tudo com o objetivo de fazê-los homens, eu posso falar só homens, não posso falar mulheres, né? Homens de Deus no futuro. Homens de Deus. Sabe? E é muito bom quando a gente chega em um lugar, na escola, por exemplo. Uma vez eu fui chamar o Luiz Fernando na escola, no portão da escola, eu falei assim: você poderia chamar meu filho? Aí a moça falou assim: quem é o seu filho? Eu falei assim: meu filho é o Luiz Fernando. Você que é o pai do Luiz Fernando? Assim, sou eu, o pai do Luiz Fernando. Assim, o seu filho é um amor de pessoa. Aí você fica como, né? Todo cheio, né? Porque é muito ruim quando a gente vai à escola sendo chamado pelo diretor e o assunto é: o seu filho fez isso, o seu filho fez aquilo, o seu filho bateu no fulano, brigou com o ciclano. É muito ruim, né, gente? É uma coisa inadmissível. E eu, dentro de contexto de educação, sendo professor secular, já vi coisas do arco da velha, em escola até evangélica. Sabe? Talvez o tempo que eu dei aula em escola evangélica foi o pior de todos os tempos. Porque ali os filhos dos crentes eram os piores de todos os filhos. Isso é muito ruim, gente. Muito ruim. Mas como é prazeroso a gente poder ouvir elogios, né, que na verdade resumem uma seguinte frase: poxa, você tem educado bem o seu filho. Você tem instruído bem a sua filha. E isso tudo a gente sabe que é só pela graça de Deus. E nessa noite, eu queria deixar essa palavra para os pais. Palavra que, na verdade, vem nos exortar sobre a nossa missão. O pai é um pastor da sua casa. Não pensemos que essa tarefa e esse papel está para outras pessoas. Em primeiro lugar, o nosso papel como pai é
pastorear o nosso pequeno rebanho. Nunca se esqueça disso. Viu, pai? Nunca se esqueça disso. Esse é o seu papel. Não podemos terceirizar esse papel. Porque senão a gente vai terceirizar, um monte de pessoas vai fazer esse papel, mas se nós não fizermos em casa, tivermos aquela máxima do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, a gente nunca vai ver o Senhor trabalhando na vida dos nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.